Sentada no tribunal diante de todos, ela sorri sem preocupação, sorri como se não tivesse nenhuma culpa. Mas ao perceber que não teria escapatória, ela desaba, e o que antes era um sorriso leve, se transformou no mais puro desespero. Está essa história de Jennifer May. O como ela veio parar diante deste júri, é o que você vai descobrir agora. Para entender esse caso, voltemos um pouco no tempo. Durante semanas, a América inteira ouviu o mesmo som. Um soluço curto, repetitivo, incontrolável. E esse soluço se tornaria um dos ruídos mais reconhecíveis do país em 2007. O som vinha de uma adolescente magra, de sorriso tímido e olhar cansado, Jennifer May. Ela tinha apenas 15 anos quando tudo começou. Uma manhã comum, aula de ciências, primeira aula do dia. Do nada, o soluço apareceu. No início, risadinhas. Alguns colegas achavam engraçado. Jennifer também. 1 hora passou. 2. O dia terminou. O soluço não. Naquela noite, Jennifer não conseguiu dormir. No dia seguinte, não conseguiu comer. Em pouco tempo, soluçava cerca de 50 vezes por minuto, durante horas seguidas, sem pausa. Seu corpo começou a falhar. Dores no peito, espasmos na garganta, dor nas costas, exaustão extrema. O que parecia uma curiosidade escolar rapidamente se transformou em um pesadelo médico. Médicos não sabiam o que fazer. Exames normais. Ressonâncias limpas. Nenhuma explicação. Foi então que a mídia apareceu. Primeiro uma emissora local. Depois outra. Logo, programas nacionais. Jennifer passou a ser apresentada como a garota que não para de soluçar. O apelido veio rápido, e Coop Girl. E com ele, algo que Jennifer jamais havia experimentado. Atenção. Câmeras. Luzes. Viagens. Entrevistas. Ela foi de paciente anônima à sensação nacional. Enquanto o país se comovia com seu sofrimento, Jennifer descobria algo poderoso. Quando todos olhavam para ela, ela existia. E existia de verdade. Pessoas queriam ouvi-la, conhecê-la, ajudá-la. Celebridades se solidarizavam. Ela conheceu cantores famosos, apareceu em grandes programas de TV, foi tratada como alguém especial. Por alguns meses, o mundo girou ao redor do soluço de Jennifer May. Então, como veio, foi embora. Depois de inúmeras tentativas, remédios, terapias, métodos estranhos enviados por desconhecidos, os soluços cessaram. A condição desapareceu quase tão misteriosamente quanto surgiu. Jennifer voltou à escola. A vida, teoricamente, podia seguir em frente. Mas algo havia mudado. Quando o som parou, as câmeras desligaram. Quando os soluços cessaram, o telefone parou de tocar. E o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Jennifer não voltou a ser apenas uma adolescente comum. Pelo menos, não por dentro. Segundo a própria família, ela sempre foi doce, cuidadosa, protetora dos irmãos mais novos. Mas também era extremamente impressionável. Queria agradar. Queria pertencer. Queria ser aceita, especialmente depois de provar o gosto da fama. Quando a família se mudou de Vermont para a Flórida, tudo mudou ainda mais rápido. Novo lugar. Novas amizades. Nova atitude. Jennifer começou a se afastar da família, a confrontar o padrasto, a agir como alguém mais dura, mais respeitada. Em certo momento, chegou a fugir de casa. Seu nome apareceu até em jornais locais por causa disso. Era o início de uma transformação silenciosa e perigosa. Foi na Flórida que Jennifer conheceu Lamont Newton. Lamont não era apenas um namorado. Era uma porta de entrada. Um novo mundo. Pessoas novas. Drogas. Conversas sobre dinheiro fácil. Uma realidade onde Jennifer não era mais a garota dos soluços, mas alguém que podia ser útil. Importante. Em 2010, Jennifer tinha 19 anos. E pela primeira vez desde o fim da fama, sentia que fazia parte de algo. Mesmo que esse algo estivesse à margem da lei. Foi também em 2010 que ela conheceu Shannon Griffin. Shannon tinha 22 anos. Veio do Mississippi, depois que o furacão Katrina devastou sua região. Gostava de futebol. Tinha planos. Família. Amigos. Um futuro que, naquela noite, ele acreditava estar começando de forma simples. Um encontro. Shannon conheceu Jennifer online. Conversaram. Trocaram mensagens. Para ele, parecia claro,
Era um date. Ele contou para o primo. Se arrumou. Passou Colônia. Pegou sua scooter e seguiu para Saint Petersburg, acreditando que estava indo encontrar uma garota famosa, simpática e talvez alguém especial. Jennifer, por outro lado, dizia outra coisa. Ela afirmaria mais tarde que tudo não passava de uma transação de drogas. Que Shannon só queria comprar maconha. Que não havia clima romântico algum. Mas uma coisa é inegável. Foi Jennifer quem o chamou. Foi Jennifer quem marcou o encontro. Foi Jennifer quem o levou até o local. Uma casa vazia. Um beco escuro. Um lugar estranho para um primeiro encontro. Jennifer caminhou com Shannon até a entrada do beco. Apontou para o fundo, dizendo que os caras estavam ali. E então, ela foi embora. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria dezenas de vidas para sempre. Houve uma abordagem. Um pedido de dinheiro. Um confronto. Shannon resistiu. Era mais forte do que esperavam. Em algum momento, uma arma apareceu. 6 disparos. 4 atingiram o corpo de Shannon Griffin. 3 no peito. Ele morreu ali mesmo. Sozinho. Em um beco. Convencido de que estava indo a um encontro. Tudo isso por $50. Enquanto o corpo de Shannon esfriava no chão, Jennifer estava do outro lado da cidade, em pânico. As roupas foram jogadas em água sanitária. A carteira da vítima escondida em um duto de ar. O grupo não dormiu naquela noite. E, poucas horas depois, Jennifer fez uma ligação. Uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, sua mãe atendeu. Confusa. Preocupada. Por que você está na cadeia? Por homicídio em primeiro grau. Quem você matou? Ninguém. Mas eu preparei tudo. Essas palavras ecoariam em um tribunal anos depois. E selariam o destino de Jennifer May. Mas naquele momento, sentada em uma cela, ela ainda acreditava em algo perigoso, que sua história, sua fama, seu passado como Jacob Gell, poderiam salvá-la. No início, ninguém olhava para Jennifer May como uma suspeita. Quando a polícia chegou à cena do crime naquela madrugada de outubro, o que viam era um cenário clássico. Um beco escuro no centro de Saint Petersburg, um jovem morto a tiros, sinais de luta, uma arma abandonada no chão. Para os investigadores, tudo apontava para 2 possibilidades comuns. Um negócio de drogas que deu errado ou um assalto mal planejado. Jennifer não se encaixava nisso. Ela era a garota que havia ficado famosa por soluçar sem parar. Uma ex-adolescente conhecida nacionalmente. Magra, jovem, sem antecedentes criminais. Para os policiais, ela parecia mais uma testemunha periférica do que alguém diretamente envolvido. No primeiro momento, ela também sabia disso. Quando Jennifer se sentou diante dos investigadores, sua postura era de quem acreditava que ainda estava no controle. Falava baixo, parecia nervosa, mas não desesperada. Escolhia as palavras com cuidado. E, acima de tudo, mentia. Sua primeira versão era simples e conveniente. Shannon havia se envolvido com a namorada de um dos rapazes. O crime teria sido motivado por ciúmes. Um conflito pessoal que saiu do controle. Jennifer se colocava como alguém que estava ali, mas não fazia parte daquilo. Era uma história frágil. Mas, naquele momento, suficiente para criar dúvida. Só que a polícia tinha algo que Jennifer não tinha: tempo e paciência. À medida que os investigadores cruzavam mensagens, registros telefônicos e depoimentos, um padrão começava a surgir. Shannon não estava envolvido com ninguém. Não havia triângulo amoroso algum. O que existia era uma sequência de mensagens claras, diretas, Jennifer marcando um encontro. Ela foi quem escolheu o local. Foi quem fez a ponte. E foi quem desapareceu no momento exato. Pouco a pouco, a narrativa de Jennifer começou a rachar. Confrontada com inconsistências, ela mudou a versão. Admitiu que havia drogas envolvidas. Admitiu que sabia que algo iria acontecer com Shannon. Mas insistia em um ponto crucial: ela não sabia da arma. Não sabia que alguém morreria. Não fazia ideia de que aquilo sairia do controle. Essa linha de defesa não era aleatória. Jennifer sabia muito bem onde estava pisando. Na Flórida, existe uma regra dura e implacável. Se você participa de um crime grave, como um assalto, e alguém morre durante esse crime, todos os envolvidos podem ser acusados de homicídio. Mesmo quem não puxou o gatilho. Mesmo quem não estava presente no momento exato da morte. Jennifer sabia disso. E, ainda assim, havia algo que ela não entendia completamente.
o peso de suas próprias palavras. Enquanto era interrogada, a polícia já possuía a gravação da ligação feita da cadeia para sua mãe. Uma conversa crua, sem advogados, sem estratégia, sem filtros. Como podem te acusar de homicídio se você não matou ninguém? Porque eu preparei tudo. Para um promotor, isso não era apenas uma frase. Era uma confissão. Quando essa gravação foi apresentada, qualquer tentativa de Jennifer de se distanciar do crime perdeu força. Não era a polícia interpretando suas ações. Não era um detetive pressionando. Era ela mesma, falando livremente, admitindo seu papel central. A partir daquele momento, o caso mudou de patamar. Jennifer deixou de ser a garota impressionável que estava no lugar errado. Passou a ser vista como a peça-chave, a engrenagem sem a qual o crime simplesmente não teria acontecido. O promotor foi direto. Se você tira Jennifer da equação, Shannon Griffin ainda estaria vivo. A defesa tentou reagir. Tentou construir a imagem de uma jovem manipulada. Uma garota facilmente influenciável, dominada pelo namorado, levada a participar de algo que não compreendia totalmente. Alegaram problemas psicológicos. Mencionaram possíveis transtornos mentais. Tentaram conectar seus antigos soluços a condições neurológicas. Nada disso colou. Peritos descartaram esquizofrenia. Jennifer foi considerada plenamente capaz de entender seus atos. E, para o júri, um fato se tornava impossível de ignorar. Ela traiu Shannon até aquele beco sob falsas promessas. Enquanto isso, o comportamento de Jennifer no tribunal começava a incomodar. Em certos momentos, ela parecia desligada. Em outros, ria de nervoso, cochichava, fazia expressões que, para quem assistia, soavam deslocadas diante da brutalidade do que estava sendo julgado. Para a família da vítima, aquilo era insuportável. Shannon Griffin não estava mais ali para contar sua versão. Sua mãe, sentada na plateia, assistia a jovem que levou seu filho à morte parecer, aos olhos dela, mais preocupada consigo mesma do que com a vida que havia sido destruída. A promotoria explorou isso sem piedade. Mostrou fotos de Shannon. Falou de sua infância, do furacão Katrina, do esforço para recomeçar a vida, do último telefonema feito família, dizendo que estava indo a um encontro que nunca existiu. E então veio a proposta. Diante da força das provas, o advogado de Jennifer tentou negociar um acordo. 15 anos de prisão. Depois, talvez liberdade. Uma chance de recomeçar algum dia. O Estado recusou. Não nos procurem com nada abaixo de 25 anos. Jennifer não aceitou. Ela acreditava que o júri não teria coragem de condenar a Ikup Gell à prisão perpétua. Acreditava que sua juventude, sua história, sua imagem pública pesariam a seu favor. Foi uma aposta. Uma aposta que colocava sua vida inteira em jogo. O tribunal estava cheio no dia em que o julgamento entrou em sua fase decisiva. Não era apenas mais um caso criminal. Era um espetáculo silencioso de tensão. Jornalistas ocupavam as primeiras fileiras. A família de Shannon Griffin sentava-se rígida, quase imóvel, como se qualquer movimento pudesse romper o pouco controle emocional que ainda lhes restava. Do outro lado, Jennifer May observava tudo com uma expressão difícil de definir. Não era exatamente frieza, mas também não parecia arrependimento. Era algo intermediário. Um distanciamento. Para a promotoria, aquele era o momento de desmontar, peça por peça, a última defesa que Jennifer ainda tentava sustentar, a de que ela não pretendia que ninguém morresse. O promotor começou pelo início. Não pelo tiro, não pelo beco, mas pela internet. Mensagens foram exibidas em telas grandes. Conversas aparentemente comuns. Jennifer falando com Shannon de forma casual, amigável, marcando encontros, criando confiança. Nada ali indicava perigo. Nada sugeria ameaça. Pelo contrário, tudo parecia seguro demais. Ela não levou aquele lugar por acaso, disse o promotor. Ela o levou porque precisava dele ali. A defesa tentou reagir. Argumentou que Jennifer não era mentora, apenas uma participante. Que Lamont Newton era o verdadeiro líder. Que Lauren Highford estava armada. Que Jennifer não puxou o gatilho. O promotor não discordou. Ela não puxou o gatilho, respondeu. Ela puxou as cordas. Essa frase ecoou pelo tribunal. A acusação explicou ao júri algo fundamental. Crimes como aquele não começam com um tiro. Começam com planejamento. Com escolha de vítima. Com engano deliberado.
E Jennifer estava presente em cada uma dessas etapas. Ela escolheu Shannon. Ela escolheu o local. Ela sabia que haveria um roubo. Ela sabia que havia risco. E, mesmo assim, continuou. Quando a ligação telefônica com a mãe foi reproduzida novamente, o clima mudou. Não havia edição. Não havia interpretação. Apenas a voz de Jennifer, nua e crua, dizendo: "Porque eu preparei tudo." Alguns jurados desviaram o olhar. Outros franziram a testa. Aquela frase não soava como confusão. Soava como consciência. A defesa tentou minimizar. Disse que Jennifer estava em choque. Que não sabia o que dizia. Que aquela frase não poderia ser usada como confissão plena. Mas o estrago já estava feito. Então veio o testemunho que ninguém no tribunal esqueceria. Uma jovem mulher entrou no plenário. Seu nome não era famoso. Não havia manchete sobre ela. Mas sua presença carregava um peso enorme. Ela havia sobrevivido a um crime quase idêntico, arquitetado pelas mesmas pessoas, semanas antes. Ela contou como conheceu Jennifer online. Como foi atraída para um encontro. Como percebeu tarde demais que algo estava errado. Como conseguiu fugir por pouco. Enquanto ela falava, Jennifer permaneceu imóvel. Mas, pela primeira vez desde o início do julgamento, algo mudou em seu rosto. Não era medo. Era irritação. Como se aquela testemunha estivesse quebrando um acordo silencioso. Para o júri, aquela história destruiu qualquer argumento de acidente. Não era um evento isolado. Não foi um erro. Foi um padrão. A promotoria então fez a pergunta que selou tudo. Se isso tivesse dado certo novamente, haveria outra vítima? Não houve resposta. No discurso final, o promotor foi direto, quase clínico. Não levantou a voz. Não apelou para lágrimas. Este caso não é sobre fama. Não é sobre soluços. Não é sobre televisão. É sobre uma jovem que acreditou que podia brincar com vidas humanas e ir embora. A defesa, em seu último esforço, pediu misericórdia. Falou da idade de Jennifer, de sua imaturidade, de seu passado incomum. Pediu ao júri que não a definisse por um único erro. Mas, para muitos ali, não parecia um único erro. Parecia uma sequência de escolhas. O júri se retirou para deliberar. Foram horas, que pareceram dias. Jennifer aguardava sentada, mexendo nas mãos, trocando olhares rápidos com seu advogado. A família de Shannon permanecia em silêncio absoluto. Não havia orações em voz alta. Apenas expectativa. Quando o júri retornou, o juiz pediu que todos se levantassem. O veredicto foi lido lentamente. Culpada por homicídio em primeiro grau. Culpada por roubo à mão armada. Culpada por conspiração. Não houve gritos. Não houve desmaios. Apenas um suspiro coletivo que percorreu o tribunal. Jennifer permaneceu sentada. Nenhuma lágrima. Nenhum colapso. Apenas um olhar fixo à frente, como se estivesse tentando entender, naquele exato segundo, que sua aposta havia falhado. Na fase de sentença, o juiz foi implacável. Você atraiu um jovem inocente para sua morte. Sem você, este crime não teria acontecido. A sociedade precisa ser protegida de pessoas que demonstram esse nível de desprezo pela vida humana. A sentença foi pronunciada: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Jennifer tinha 19 anos. Enquanto era algemada, a Ikup Girl deixou de existir oficialmente. Não havia mais programas de TV. Não havia mais curiosidade pública. Apenas um número do sistema prisional. Mas, para a família de Shannon, aquilo não era o fim. Porque nenhuma sentença traz um filho de volta. Dentro do sistema prisional da Flórida, Jennifer deixou de ser a Ikup Girl e passou a ser apenas mais uma detenta condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um destino definitivo. Um ponto final que não admite revisões emocionais nem segundas chances. Nos primeiros meses, relatos indicam que Jennifer demonstrava dificuldade em aceitar a sentença. Em cartas e conversas monitoradas, ainda insistia que havia sido mal compreendida. Que nunca teve a intenção de matar ninguém. Que estava pagando por um erro que saiu do controle. Mas, com o passar dos anos, esse discurso perdeu força. A realidade da prisão perpétua é cruelmente simples. O tempo não trabalha a favor de quem não tem data de saída. As estações passam. Governos mudam. O mundo segue. Mas os dias dentro das muralhas são todos iguais. Jennifer passou a viver uma rotina silenciosa.
Trabalho interno. Pouco contato externo. Nenhuma presença midiática. Nenhuma tentativa séria de apelação com chances reais de sucesso. O sistema havia falado, e falado alto. Do lado de fora, a família de Shannon Griffin tentava reconstruir uma vida que jamais seria completa. Para a mãe de Shannon, a sentença não trouxe alívio. Apenas encerrou um capítulo jurídico. O luto continuou. Em entrevistas posteriores, ela deixou claro que não buscava vingança. Buscava reconhecimento da verdade. Seu filho foi enganado, atraído e morto por pessoas que jamais demonstraram arrependimento real. Ela não parecia triste pelo que fez, disse certa vez. Ela parecia triste apenas porque foi pega. Essa percepção ecoou entre muitos que acompanharam o julgamento. O caso de Jennifer May se tornou objeto de estudo em universidades, debates jurídicos e análises psicológicas. Não apenas pelo crime em si, mas pelo contraste brutal entre imagem pública e conduta privada. Como uma jovem que experimentou a fama tão cedo, entrevistas, aplausos, atenção, foi capaz de participar de algo tão violento? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos em breve.